Tragédias aéreas, os 3 piores acidentes da história. E aí, galera? Hoje vamos falar sobre um tema muito sério e impactante, que nos faz questionar a segurança nos ares e lembrar de momentos trágicos da história da aviação. Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo em 3 casos estarrecedores que chocaram o mundo. Ao longo dos anos, testemunhamos diversos acidentes aéreos, cada um com suas particularidades e causas. Mas alguns deles, infelizmente, se destacam pela dimensão da tragédia, pelo número de vítimas e pelas lições que deixaram para a aviação. Abordaremos os 3 piores acidentes de avião que já ocorreram na história. Eventos que marcaram época e geraram profundas investigações para entendermos o que deu errado e como podemos evitar que tragédias como essas se repitam. Desastre de Tenerife. Colisão na neblina. Em 1977, no aeroporto de Tenerife, nas Ilhas Canárias, o mundo assistiu a uma das maiores tragédias aéreas da história. Este evento catastrófico mudou para sempre a forma como a segurança aérea é vista e implementada. Imaginem só, 2 Boeing 747, um da KLM e outro da Pan Am, colidiram na pista de decolagem em meio a um denso nevoeiro. A visibilidade era quase nula, criando um cenário perfeito para o desastre. Tudo começou com um atentado terrorista em outro aeroporto, que obrigou o voo da KLM a fazer uma escala não programada em Tenerife. Este desvio inesperado foi o primeiro de uma série de eventos que culminaram na tragédia. A situação se complicou com o intenso tráfego aéreo no aeroporto, que ficou lotado de aviões e passageiros impacientes. A pressão sobre os controladores de tráfego aéreo aumentou significativamente. A visibilidade era péssima, o que dificultava a comunicação entre os pilotos e a torre de controle. A densa neblina transformou o aeroporto em um labirinto invisível. O voo da KLM, pronto para decolar, aguardava instruções na pista, enquanto o voo da Pan Am taxiava pela mesma pista, tentando encontrar a saída para a decolagem. A confusão era palpável. Em meio à confusão e à falta de visibilidade, o voo da KLM iniciou a decolagem sem autorização da torre. A comunicação falhou em um momento crítico. No mesmo instante, o voo da Pan Am ainda estava na pista, seguindo as instruções confusas que recebiam. A colisão foi inevitável. O impacto foi sentido por todos no aeroporto. O Boeing 747 da KLM, em alta velocidade, atingiu o avião da Pan Am em cheio. A força do impacto foi devastadora. O impacto foi devastador, resultando em uma explosão colossal que matou 583 pessoas, tornando-se o acidente aéreo mais mortal da história em número de vítimas. A cena era de pura destruição. A investigação apontou uma série de fatores que contribuíram para a tragédia, incluindo falhas de comunicação, problemas no controle de tráfego aéreo e as condições climáticas adversas. Cada detalhe foi minuciosamente analisado. O desastre de Tenerife serve como um lembrete brutal da importância da segurança na aviação e da necessidade de seguir rigorosamente os protocolos de segurança. As lições aprendidas continuam a influenciar a aviação moderna. Voo Japan. Airline 123. Falha catastrófica. Em 1985, o voo Japan Airline 123, um Boeing 747, caiu nas montanhas do Japão, matando 520 pessoas. Este foi um dos acidentes aéreos mais mortais da história da aviação. A tragédia, que chocou o mundo pela sua violência e pela quantidade de vítimas, expôs falhas estruturais e de manutenção que jamais poderiam ter passado despercebidas. A magnitude do desastre levou a uma revisão completa dos procedimentos de segurança na aviação. Pouco tempo após a decolagem, o avião sofreu uma descompressão explosiva na parte traseira da fuselagem. A força da explosão foi devastadora
comprometendo a integridade estrutural da aeronave. A explosão danificou gravemente o sistema hidráulico, essencial para controlar o avião em voo. Sem o sistema hidráulico, os pilotos perderam a capacidade de manobrar a aeronave de forma eficaz. A tripulação, desesperada, tentou de tudo para estabilizar o avião, que se tornou praticamente incontrolável. Eles usaram todos os recursos disponíveis, mas a situação era crítica. Por longos e angustiantes 32 minutos, os pilotos lutaram bravamente contra as falhas mecânicas, tentando desesperadamente evitar o desastre. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles tentavam manter o controle. Mensagens de áudio e transcrições da caixa preta revelaram a angústia e o profissionalismo da tripulação nos momentos finais do voo. As gravações mostraram a determinação dos pilotos em salvar a aeronave. Os pilotos, cientes da gravidade da situação, mantiveram a calma e tentaram até o último segundo salvar a aeronave e seus passageiros. A sua coragem e dedicação foram exemplares. Infelizmente, o esforço heróico da tripulação não foi suficiente. A aeronave estava condenada desde o momento da explosão. O Boeing 747, sem controle, acabou se chocando contra o Monte Takamagahara, a 100 quilômetros de Tóquio. O impacto foi devastador. A violência do impacto não deixou sobreviventes. A cena do acidente era desoladora, com destroços espalhados por toda a área. A investigação revelou que a causa do acidente foi uma falha estrutural em uma reparação mal feita em uma das portas traseiras do avião, realizada 7 anos antes. Esta falha passou despercebida durante as inspeções subsequentes. A tragédia do voo Japan Airlines 123 evidenciou a importância da manutenção adequada e da rigorosa aplicação dos protocolos de segurança na aviação. Este acidente serviu como um lembrete sombrio da necessidade de vigilância constante na manutenção de aeronaves. Capítulo 3. Título: Voo Air India 182. Terror nos ares. Em 1985, o voo Air India 182, que ia de Montreal, no Canadá, para Londres, explodiu no ar sobre o Oceano Atlântico, matando todas as 329 pessoas a bordo, incluindo 268 cidadãos canadenses, 27 britânicos e 24 indianos. A tragédia abalou profundamente as comunidades desses países, gerando uma onda de choque global. A investigação revelou que a causa da explosão foi uma bomba colocada por terroristas. Este ato de violência foi meticulosamente planejado e executado. O voo 182 decolou de Montreal sem problemas aparentes. Tudo parecia normal, e a tripulação estava confiante em uma viagem tranquila. A tripulação, experiente e preparada, mantinha contato regular com a torre de controle, sem relatar qualquer anormalidade. Eles estavam atentos e vigilantes, como sempre. No entanto, quando o avião sobrevoava o espaço aéreo irlandês, a comunicação com a torre foi repentinamente interrompida. A situação rapidamente se tornou alarmante. Segundos depois, o sinal do avião desapareceu dos radares, sem deixar rastros. A perda de contato foi abrupta e inexplicável. A explosão, que ocorreu a 9.000 metros de altitude, espalhou destroços do avião por uma vasta área do Oceano Atlântico. Os destroços foram encontrados flutuando na superfície do mar. A busca pelos destroços e pelas vítimas foi uma das maiores já realizadas na história da aviação, envolvendo navios e aeronaves de diversos países. As operações de resgate foram intensas e emocionantes. A investigação, conduzida pelas autoridades canadenses, concluiu que a causa da explosão foi um atentado terrorista. A complexidade do caso exigiu uma análise detalhada e minuciosa. Uma bomba colocada no compartimento de bagagem do avião foi detonada por controle remoto, destruindo a aeronave em pleno voo. Este método cruel e calculado visava causar o máximo de destruição. O atentado ao voo Air India 182 foi o ato terrorista mais mortal da história do Canadá
e um dos mais violentos já realizados contra a aviação civil. A memória das vítimas continua viva nos corações de muitos. A tragédia expôs a vulnerabilidade do transporte aéreo ao terrorismo e levou a um reforço sem precedentes nas medidas de segurança em aeroportos do mundo todo. As mudanças implementadas visavam prevenir futuras tragédias e proteger vidas inocentes. Esses acidentes nos lembram da importância da segurança na aviação e da necessidade de constante aprimoramento das tecnologias e protocolos de segurança. A aviação aprendeu muito com cada uma dessas tragédias, implementando medidas para evitar que erros do passado se repitam. É fundamental que as companhias aéreas, os órgãos reguladores e os profissionais da aviação trabalhem em conjunto para garantir a segurança de todos os passageiros e tripulantes. A prevenção de acidentes aéreos é uma responsabilidade compartilhada que exige atenção constante, investimentos em segurança e a busca incessante por aprimoramento. Esperamos que tais tragédias nunca mais se repitam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo.